Paz do Senhor, vamos orar para abençoar quem vai nos abençoar. Soberano Deus, Pai de poder e glória, abençoa, ó Pai, o irmão Augusto, ó Pai, que vai trazer a palavra, que vai ser o mediador, ó Pai, aos nossos corações. Que a palavra dele tenha efeito, ó Pai, para mudar, transformar e abençoar vidas nessa noite. Continua abençoando o teu servo, ó Pai. Que a palavra dele seja como uma boa semente lançada em uma boa terra e cresça para a glória de Deus. Continua abençoando o teu servo, é o que nós pedimos. Amém. Aleluia. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor, amém? Glória a Deus. Digo os irmãos a abrir as suas Bíblias em 1 Samuel 16. Nós vamos ler o versículo 13 e o 14. Se puder colocar aqui no telão. Glória a Deus. Então Samuel tomou o chifre do azeite e ungiu-o no meio de seus irmãos. E desde aquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Então Samuel se levantou e voltou a Ramá. O 14. E o Espírito do Senhor se retirou de Saul e atormentava o espírito mau da parte do Senhor. Aleluia, Deus. Pode voltar para a imagem? Glória a Deus. Podemos assentar? Aleluia. O tema de hoje, palácio vazio e o pasto cheio. Para a gente chegar nessa parte da palavra, a gente tem que estar mais no início da história, pastor. Para entrar no contexto, né? E eu quero contar primeiro a história de Saul. A Bíblia vai me falar que Saul, ele tinha uma altura boa, era um homem que tinha beleza e tinha porte físico. E o povo escolheu ele, pastor, como rei, porque eles queriam que fossem igual às outras tribos, que tinham rei também. E quem estava liderando no tempo eram os filhos de Samuel. E o povo já estava indignado com a liderança. Escolheram um rei. Na escolha, quando o povo escolheu, Saul foi ungido. E Saul, ele trouxe vitórias para o povo de Deus. Saul, ele teve um começo muito bom como rei. Só que o que quebrou Saul foi porque, pastor, ele começou a trocar, a inverter a situação. Ele começou a pensar que o holocausto, que o sacrifício era melhor que a obediência. E toda a história mudou quando ele começou a desobedecer a Deus. E foi aí que Samuel foi à procura de outro rei. E acontece isso, pastor, com a gente. Hoje nós estamos abrindo mão do obedecer. E a gente pensa que só vindo à igreja, só tirando um domingo ou uma terça, um culto de ensino, a gente vai estar agradando a Deus. E estamos agindo igual Saul. Estamos querendo sacrificar, mas não estamos obedecendo a Deus. E quando Saul desobedece, Samuel vai atrás de outro rei e unge Davi. No meio de seus irmãos, rapaz que cuidava das ovelhas, ficava no campo. E o que acontece? Um palácio que antes era cheio, um palácio que transbordava glória, transbordava vitórias, hoje se encontra vazio. E lá no pasto, onde tinha só um menino com ovelhas, começa a se encher da graça, se encher da presença de Deus.
E se a gente for parar para pensar nisso, pastor, só Davi mesmo para entender que enquanto Saul tinha o trono, Davi tinha a graça. Enquanto Saul tinha a coroa, Davi tinha a presença. Enquanto Saul tinha o poder, Davi tinha o Espírito Santo. E Deus está falando com Davi nessa noite. Eu não te chamei para tu almejar o trono. Você fica se perguntando, por que não eu, Deus? Por que não eu tenho a coroa? Por que que eu não tenho o trono? Porque tu tem a presença. Porque eu te escolhi para ter a presença. E ter a presença nem sempre é tão confortável. Porque Davi sofreu perseguição. Davi foi perseguido por Saul. E Saul, em várias vezes, ficou vulnerável na presença de Davi. Mas ele entendeu que o mesmo Deus que ungiu ele, ungiu Saul. Ele poderia ter matado Saul em todas as oportunidades que ele teve e assim virado rei, bem mais cedo. Só que ele esperou o tempo de Deus. E nessas perseguições, Davi foi para uma caverna. Até me fugiu da memória agora. Só dar uma olhada. É a caverna de Adulão. E essa caverna, ela significa refúgio ou descanso. E o engraçado é que a gente pensa quando a gente está mais no refúgio de Deus, ninguém está olhando a gente, ninguém está chamando a gente já não canta mais, já não prega mais, já não é chamado para algumas reuniões. A gente começa a questionar para Deus, mas cadê o meu chamado, o meu ministério, Deus? Só que nessa caverna também, se a gente for parar para pensar, foi um momento de preparo. Pensa Davi chegar lá na caverna e conseguir juntar 400 homens. Então não é para te apagar, não é para te esconder, não é para fazer você perder as forças, é preparo. Deus está preparando, Deus está moldando, Deus está te transformando. Porque para um dia tu pegar o trono, para um dia tu herdar o trono, você tem que estar preparado. Vai sofrer perseguição sim, vai ser ameaçado, vai ficar no oculto. Mas tem a presença de Deus. Davi vira rei. Eu gosto muito da história de Davi. E mesmo com a presença, a gente vê vários erros de Davi. E nenhum dos erros dele, ele fala para Deus: Deus, não afaste de mim o teu espírito. Nós estamos perdendo a graça por não saber esperar em Cristo. Nós estamos perdendo, pastor, o amor por não saber confiar em Cristo. Davi foi ungido a primeira vez quando era criança ainda. Se eu não me engano, foi ser rei lá para os seus 30 e poucos anos. Mais ou menos a média. Agora vamos parar para pensar, pastor. Um homem que tinha tudo, rei Saul, atormentado por um espírito ruim, tendo que chamar o menino do campo para se sentir bem. Uma pessoa que em outro tempo era cheio da graça, hoje precisa de uma pessoa que transborda a graça para se sentir bem, para que os espíritos malignos se afastassem dele. E esse é o poder de Davi. É onde ele entra mudar cenários, mudar situações. Deus está falando com Davi nessa noite. Eu te chamei para transbordar a minha essência. E onde tu estava? O que tu estava fazendo?
Eu te chamei para ser diferente. Eu te chamei para mudar cenários. Aí o Davi se pergunta, mas como eu vou mudar cenário se lá na minha casa está tudo bagunçado? Como eu vou mudar cenário se lá na minha casa eu estou cheio de problema? Acontece isso justamente porque você não está mais confiando na promessa. Davi não foi ungido só uma vez para virar rei. E hoje a gente recebe uma promessa e acaba esquecendo dela por conta do tempo. A gente acaba abrindo mão do nosso chamado. Deus fala nessa noite, eu não te chamei, eu não te ungi. Espera o teu tempo. Espera o tempo de tu ganhar a tua coroa. Não é fácil. É bem doloroso. Você vai ter que sair da sua zona de conforto. Você vai ter que sair do seu lugar de conforto, de onde você está se sentindo bem. Só que é esse lugar de conforto que está te esfriando. Vamos nos aproximar de Deus para que não venhamos nos tornar Saul. Porque pensa a dor de perder a presença, de perder o Espírito. Você já se imaginou sem a presença de Deus? Você já se imaginou o que seria de você sem a presença, sem o Espírito Santo? Eu te convido hoje a pedir para Deus, não afaste de mim o teu Espírito. Tira um segundo agora, fala com Deus agora. Peça a presença do Espírito para Ele. Já faz quanto tempo você não sente mais o toque dEle? Já faz quanto tempo você já desanimou da casa de Deus? Já desanimou dos projetos e os planos de Deus para a tua vida? Deus está falando nessa noite, Davi, hoje eu vou restituir todos os teus sonhos, todos os teus planos. Hoje eu volto a te encher de graça. E hoje eu te unjo. Quantos creem na promessa de Deus na sua vida? Quantos querem viver a promessa de Deus? Eu fico pensando, Davi no campo, e todos os irmãos dele passando pelo profeta. Tinha rapazes formosos, altos. E se a gente for ler, em determinado momento ele é até esquecido. Eu falo, não, mas eu tenho o menor. Lembrou, tinha o menor. Estava no campo. E o nosso problema é esse, a gente acaba escolhendo por aparência e a gente acaba pensando que um status, que um poder representa a graça, representa a presença. A gente pensa que um local hierárquico maior vai representar a presença. E esquecemos do menor. Esquecemos de quem realmente está cuidando das ovelhas. Deus nos chama hoje a reatar a amizade com Ele, a chamar de volta a presença dEle. Que é a presença dEle que vai tirar todas as frustrações, a ansiedade, a depressão, os problemas dentro de casa. É a presença dEle que vai começar a reorganizar tudo na sua vida. Quantos querem reatar a amizade com Deus? Deus chama nessa noite para te encher da presença. Deus chama nessa noite para reinar. Porque já passou o tempo de estar na caverna, já está na hora de sair.
Demorou o processo dentro da caverna, né? Pareceu uma eternidade. Deus fala nesta noite: você já está pronto para o que eu tenho para fazer na tua vida. O tempo de ser ungido para pegar a tua coroa chegou. Quem quer se colocar na presença de Deus? Deus tem planos grandes, planos de vitória, planos de paz. Só que por conta do tempo, acabamos abrindo mão do nosso chamado, do que acreditamos. Por conta das aflições, do que está acontecendo no nosso cotidiano, acabamos esfriando um pouco. E é engraçado que a gente tende a colocar a culpa no outro. Só que a nossa frieza espiritual acaba afetando o nosso lar, afeta o nosso ciclo de amizade, afeta dentro da nossa igreja. Quero te convidar a ter uma mudança, a se entregar verdadeiramente a Cristo. E eu penso, pastor, que no erro de Davi, quando ele pede para Deus não afastar o espírito dele, até me vem um hino na memória. Faz um sol para mim. Consolador. Cante comigo nessa noite. Não sai daqui, meu peito dói, minha alma chora se tu sair. Se coloca de pé nesta noite. Consolador. Fique em pé, igreja. Mora em mim. Adora Ele nesta noite. Peça a presença de Deus. Sinto um vazio quando estou longe de ti. Perdoa o meu coração. Das vezes que eu errei sem perceber. Mas não afastes tua presença. Meus frutos fazem viver. Aleluia. No louvor tem poder. No louvor tem presença. E é o que eu estava falando, quando Davi chegava, pastor, no ambiente, ele mudava tudo por conta do louvor. Porque ele carregava a presença no louvor. Ele carregava a presença na forma que ele andava, na forma que ele falava, como ele agia. Ariane, tu não entendeu até hoje que é o louvor. Tu não entendeu até hoje que a presença é o louvor.
quero convidar quem quer reatar a presença com Deus, quem quer reatar a amizade com Deus, vem aqui na frente. Isso não é vergonhoso. Eu não estou falando que você está afastado da igreja, não. Só que mesmo dentro da igreja a gente se sente frio às vezes. E eu quero te chamar a reatar a amizade com o Espírito Santo de Deus. E às vezes a gente tende a esperar o primeiro aí. Pastor, eu peço que o senhor venha orar. E eu vou ser o primeiro aí. As pessoas às vezes esperam o primeiro chegar para a gente ir. Então eu sou o primeiro. Amém, glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Irmãos, deixa eu falar uma coisa para você. Quem chamou Saul para ser rei? Eu já vi pessoas falando que foi o povo que escolheu Saul, mas a Bíblia diz que foi Deus quem escolheu Saul para ser rei. Quem foi que escolheu Davi para ser rei? Deus também. Eu quero que você pense em algo nessa noite. Olha, escuta só. Diminui só um pouquinho o tecladinho. Só um pouquinho. Eu quero que você pense numa coisa nessa noite. Às vezes a gente olha a história de Davi, e às vezes a gente olha a história de Saul, e a gente tem uma impressão que Deus amava mais a Davi do que a Saul. Só que o amor de Deus por Davi e o amor de Deus por Saul é o mesmo. É o mesmo. Porque Deus não ama mais a um do que a outro. Deus não ama você menos do que fulano, do que cicrano. Deus ama você do mesmo jeito que Ele me ama, que Ele ama cada um aqui nessa noite. O Senhor ama do mesmo jeito. Mas qual foi o problema de Saul? Foi os erros? Não, porque Davi também errou. Qual é o problema nosso nessa noite? É os erros? Às vezes não, porque todo mundo erra, irmão. Todo mundo é sujeito. Todo mundo é sujeito. Mas aonde foi que Davi acertou e aonde foi que Saul errou? Porque Saul, quando ele errou, ele orou a Deus e disse: Senhor, não tira o reino de mim. Mas Davi, quando ele errou, ele olhou para Deus e disse: Senhor, pode tirar o meu reino, mas não me tira o teu espírito. Você está entendendo o que Deus está falando com você nessa noite? O negócio não é o erro, o negócio não é o amor de Deus, o negócio não é Deus te escolher ou não escolher, porque Deus te escolheu, Deus te ama, Deus sabe que você erra mesmo. O negócio é as prioridades. Quais têm sido as nossas prioridades? O reino ou o Espírito de Deus? Qual tem sido a nossa prioridade? O reino ou o arrependimento, dizer: Senhor, eu me arrependo, eu sei que eu falhei, eu sei que eu errei, mas eu me arrependo. Aleluia. E é isso que Deus está falando conosco nessa noite. Eu sei as suas limitações. Saiba nessa noite que o meu amor por ti é grande. O Senhor diz: o meu amor por você é grande, ao ponto de entregar o meu filho na cruz do Calvário por você. Te amar tanto, ao ponto de entregar meu filho na cruz do Calvário. O problema também não é os seus erros. O problema é a nossa prioridade com Deus. Mas Deus nessa noite quer mudar as visões. Deus nessa noite quer mudar a sua prioridade, para que você não seja como Saul, mas seja como Davi. E a Bíblia diz que Davi era um homem segundo o coração de Deus. Aleluia. Davi era um homem segundo o coração de Deus. Deus tem isso para a sua vida, aleluia. Deus tem isso para a sua casa. Deus tem isso para a sua família. Deus está trazendo isso para nós nessa noite. Essa unção, essa mudança de visão, essa mudança de prioridade, essa mudança de entendimento, essa mudança de pensamento, essa mudança, aleluia. Olha, escute. Deus vai mudar pensamentos. Deus está mudando pensamentos nessa noite. Porque quando nós mudamos nosso pensamento, nós mudamos nossos sentimentos.
Quando nós mudamos o nosso sentimento, nós mudamos as nossas ações. E quando nós mudamos as nossas ações, nós alteramos a prioridade. E quando a prioridade é alterada, aleluia, para o Espírito de Deus, algo começa a acontecer. Aleluia, Deus está mudando nessa noite, amém? Eu quero orar por você. Estenda as tuas mãos assim, eu quero orar por você, aleluia. Aleluia, Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus, ó Deus, eu peço, Senhor, ó Pai, que o Senhor venha continuar abençoando a cada um nessa noite. A Tua palavra foi lançada aqui, meu Deus. A Tua palavra foi lançada sobre a vida dos Teus filhos. Senhor, que nessa noite as nossas prioridades sejam mudadas. Que nessa noite, Senhor, os nossos pensamentos sejam mudados. Que nós não sejamos, Senhor, como Saul, mas que cada um nessa noite seja Davi. Senhor, homem e mulher, segundo o seu coração. Homem e mulher, segundo a Tua palavra. Traz renovo nessa noite, ó Pai. Traz entendimento nessa noite. Traga, ó Pai amado, mudança de prioridade. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Receba renovo de Deus. 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 Receba o renovo de Deus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Você pode dizer amém? Amém? Glória a Deus. Aleluia. Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus. Deus abençoe a sua casa. Eu quero orar por você para estar abençoando a sua semana. Que nós tenhamos uma semana abençoada. Estenda as tuas mãos mais uma vez. Senhor, nós apresentamos a nossa semana. Que seja uma semana de bênção, de paz, de amor, de comunhão contigo. Pai, que seja uma semana de íntima comunhão com o Senhor. Pai, que o Senhor nessa semana venha nos dar, ó Pai amado, permitir que as notícias que chegam, ó Pai amado, em nossa vida sejam boas notícias, ó Pai. Ó Deus, que o Senhor venha repreender toda a fúria do inimigo levantado e arquitetado contra a nossa casa, a nossa vida, a nossa família, Senhor. Tudo aquilo que seja nosso, ó Pai, seja repreendido em nome de Jesus, ó Pai. Seja lançada por terra e destruída, ó Pai, toda a armadilha do inimigo contra qualquer um aqui nessa noite, Senhor. Seja derribada em nome de Jesus, pelo poder da autoridade do Teu Espírito Santo, porque a Tua palavra diz que operando o Senhor, ninguém pode impedir. Assim, ó Deus, nós concordamos que a nossa semana é abençoada em nome de Jesus. Amém. Antes Saulo. do pastor dar as bênçãos, nós vamos cantar parabéns para o pastor. Sim, peraí, só um minutinho. Tem o sorteio das irmãs, né? Pega aqui para mim, por favor. Depois nós Isso, cantamos isso. parabéns, pastor. Ele fez o 19